Bom dia, meus queridos irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, eu estou fazendo esse vídeo e através desse vídeo eu vou contar como começou, o chamado de Deus na minha vida. Meus irmãos, eu morava numa cidade ali, numa cidade do Goiás chamada Águas Lindas, Frequentava a igreja, mas eu era um crente que só tinha fé. Eu não tinha as obras, não tinha ação. E a fé sem obras, ela é morta. É uma fé morta, Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia de mim, Deus ali tocou em meu coração, para mim poder evangelizar em frente a um shopping. Eu não sei se os irmãos têm a noção, mas não são todas as pessoas. Mas a maioria das pessoas que vão em um shopping, elas vão para quê? Elas vão para se divertir, Para poder comprar algo, para poder comer uma comida, comer um sorvete, assistir um filme, As pessoas vão para o shopping para isso. E muitas delas estão com depressão, muitas delas estão ali com problemas gravíssimos em suas vidas. Então vão para poder se esquecer um pouco, daquele problema, Se esvair um pouco daquela depressão. Então eu abri uma Bíblia em casa e essa Bíblia tinha um panfleto, que as pessoas que evangelizam nas ruas, tinha um panfleto que eu guardei durante 10 anos dentro dessa Bíblia. E esse panfleto, meus irmãos, falava assim, tinha foto e tinha a frase abaixo da foto. Feliz demais para pensar em Deus. Triste demais para pensar em Deus. Autossuficiente demais, que é o rico, para pensar em Deus. Doente demais para pensar em Deus. Jovem demais para pensar em Deus. Eu sei que a última foto, com a frase embaixo, falava assim: tarde demais para pensar em Deus, que era dentro de um cemitério, Então, nós colocamos, meus irmãos, muitos impedimentos para não fazer a vontade de Deus, para não aceitar esse Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Colocamos muitas dificuldades, pois o mundo, meus irmãos, tem muito para oferecer, Tem muita coisa para oferecer. E são coisas, meus irmãos, que agradam a nossa carne, mas a carne é fraca. A carne é fraca, O espírito que é forte. Então, nós temos que ter vigilância, irmãos, temos que ter sabedoria. E nessa época eu não tinha vigilância e nem sabedoria. Eu tinha fé, mas era uma fé morta, porque era uma fé sem ação. Então Deus tocou em meu coração para mim poder fazer a cópia daquele panfleto e poder evangelizar na frente do shopping, Onde vão muitas pessoas com muitos problemas. Ali elas vão para se divertir, para poder se esquecer um pouco, das lutas, das dificuldades. Então, eu não fiz o que Deus pediu, Eu teimei, eu comecei a teimar. Eu falei: Senhor, eu não vou, meu Deus, eu não vou. Aí, quando chegava o outro mês, eu falava: não, Senhor, eu vou. E acabava que não ia, Então, o Senhor começou a permitir certas coisas, certos acidentes acontecer comigo, meus irmãos. Lembro eu que eu saí de casa, para ir para a igreja. Isso era na faixa de umas 6h40. No meio do caminho, eu estava indo por fora da BR. A BR em Águas Lindas, ela passa dentro da cidade de Águas Lindas. Então, quem não tem experiência em BR, facilmente você sofrerá um acidente. Então, isso que aconteceu comigo. Eu não tinha sabedoria de andar em BR, ainda mais dentro de cidade. Então, ali eu peguei e teimei, Eu peguei e saí, daquela pista e fui para dentro da BR. Quando eu cheguei na BR, ali tem um local ali em Águas Lindas, perto do Tatico, supermercado Tatico, onde tem uma passarela, onde as pessoas que saem da Ceilândia e chegam ali em Águas Lindas, elas não querem fazer a volta para poder as pessoas descerem. Então elas param o carro ali, no meio da BR. E eu não tinha essa noção. Então o que foi que aconteceu?
eu peguei a BR, aí desci. Quando eu estava chegando perto, né, do Tatico, aí um carro passou à minha frente, ficou à minha frente. Então esse carro, ele continuou na minha frente. Aí o inimigo me cegou. Eu peguei e virei o rosto. Quando eu virei o rosto, que eu voltei de novo, aí o carro conseguiu se desvair, conseguiu ali se desviar daquele carro que tinha parado. Só que eu não consegui, né? Ali o carro desviou e quando eu virei, eu já estava em cima do carro. Então eu bati na traseira daquele carro. Eu bati na traseira daquele carro, meus irmãos, que eu fui parar em cima do carro, né? Era para me ter me esbagaçado todinho. Era para me ter quebrado o osso, era para me ter machucado bastante. Mas Deus foi misericordioso comigo e não deixou isso acontecer. Então eu levantei, saí de cima daquele carro e fiquei na beira da pista. Quando o bombeiro chegou, o bombeiro ficou me procurando no chão, né? Porque ele viu do jeito que a moto tinha ficado e do jeito que a traseira do carro tinha ficado. Então era para mim ter morrido ou quebrado bastante osso. Mas Deus foi misericordioso comigo e não aconteceu nada. Então ali eu passei a noite toda no hospital só em observação, né? Para a misericórdia do Senhor na minha vida, não me aconteceu nada. E eu continuei teimando. Não fui fazer o que o Senhor tinha me pedido, né? Então, um certo dia, né? Eu saí, era para mim ter ido para a igreja. Aí eu saí, fui no Atacadão. Aí deixei para ir umas 4 horas, que aí eu tinha desculpa, né? Para falar porque que eu não tinha ido para a igreja. Aí eu fui umas 4 horas e cheguei no Atacadão, comprei o que tinha para comprar. E eu descendo, meus irmãos, deu aquela chuva fininha, aquela chuva assim que tem muitos meses que não chove, aí dá aquela chuva fina, que a pista fica só o óleo, né? Então eu desci ali e deu aquela chuva fininha, não choveu bastante, choveu uns 2 minutos. Aí caiu só aquela garoa. Aí nessa caída daquela chuva, eu descendo, né? Aí o pneu da moto travou. O pneu traseiro da moto travou. Aí eu comecei, a moto começou a virar. Aí eu falei, pronto, vou cair de novo. Aí eu caí. Quando eu caí, a moto passou por cima de mim. Eu deslizei na pista, fui pro meio-fio, né? A moto foi junto. Eu até brinquei, eu até falei assim, eu não preciso nem montar em cima da moto, eu vou escorregando até chegar na Ceilândia. E ali parei, né? Levantei a moto. O segundo livramento que Deus tinha me dado. E eu continuei sem querer fazer o que Ele tinha me pedido, que era só evangelizar, meus irmãos. Só fazer uma cópia de um papel e poder evangelizar ali na frente de um shopping. E eu não fui. Então, depois de um terceiro acidente que aconteceu comigo, né? Que era para a morte, mas o Senhor teve misericórdia de mim, que eu vim acordar. Eu vim começar a fazer a obra de Deus, meus irmãos, fazer a vontade do Senhor dentro de um hospital. Dentro do hospital que eu vim fazer a obra do Senhor, né? Então, o que é que eu quero falar com esse testemunho? Irmão, meus irmãos, o que Deus pedir para você fazer, vai e faça. Se Ele pediu para você evangelizar, evangeliza. Se Ele pediu para você cantar um louvor, canta, vai lá e canta um louvor. Mas não deixa de fazer o que Deus pediu para você fazer, não. Porque nós pagamos um preço muito alto, né? Por desobediência com o Senhor. Então, esse fica o meu testemunho, meus irmãos. E o que Deus pedir para você, faça. Mas não faça de qualquer maneira. Faça com amor, faça com carinho. Porque Deus é digno de tudo. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E Ele sempre estará conosco. Ao abrir da nossa boca, meus irmãos, não será as nossas palavras. Moisés, quando ele estava ali naquele monte, e Deus começou a conversar com ele, ele falou que ele não ia fazer a obra porque ele não sabia falar. E Deus falou para Moisés que Moisés não ia falar nada,
que ele já tinha preparado alguém para falar por ele. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que fala por nós, né? Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que não seja a nossa presença, mas que seja a presença do Espírito Santo do Senhor. Que o abrir da nossa boca, meus irmãos, que não sejam nossas palavras, mas que seja sim o Espírito Santo do Senhor a falar com as vidas, porque existem muitas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Então, eu deixo esse testemunho para os irmãos, né? Que os irmãos venham fazer a obra de Deus nessa terra, pois há muitos necessitados de ouvir a palavra do Senhor, de poder receber ali uma palavra, um versículo da Bíblia, né? Que vai ali confortar o seu coração, vai libertá-la, vai ali tirar a dor que existe no seu coração. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos, o que Deus te pedir, faça e faça com carinho. E eu desejo a todos os irmãos uma boa tarde e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.